Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do estudo Visão Comparativa dos Evangelhos. É muito bom ter você aqui. Meu nome é Wellington Lima. Vamos falar agora sobre o ministério de João, que ocorreu no deserto da Judéia, na região do Jordão, em cerca de 25 a 27 depois de Cristo, na nossa quarta parte dessa passagem. Nós vamos estudar agora Lucas, capítulo 3, versículo 1 a 20. Vamos lá? Lucas capítulo 3, versículo 1. No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos o governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, o tetrarca da Itureia e da província de Traconides, e Lisânias, o tetrarca de Albilene. No ano 15. Esse foi o 13º ano em que Tibério César era o único imperador. Durante 2 anos, ele foi imperador conjuntamente com Augusto, e Lucas calcula a partir do momento em que foi admitido para compartilhar o império com Augusto César. Pôncio Pilatos. Herodes o Grande deixou seu reino para 3 filhos. Para Arquelau, ele deixou a Judéia. Arquelau reinou 9 anos, quando, por causa de seus crimes, foi banido em Viena, na Gália, e a Judéia foi feita uma província romana e colocada inteiramente sob governadores ou procuradores romanos, e tornou-se completamente tributária a Roma. Pôncio Pilatos era o 5º governador que fora enviado, e, é claro, estava na Judéia há pouco tempo. Herodes, tetrarca da Galiléia. Este era Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, a quem a Galiléia havia sido deixada como parte do reino de seu pai. Foi este Herodes que aprisionou João Batista e a quem Jesus, quando denunciado, foi enviado por Pilatos. Versículo 2. Sendo Anás e Caifás os sumos sacerdotes, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Havia propriamente apenas um sumo sacerdote dos judeus. Ainda assim, o nome de sumo sacerdote continuava sendo dado àqueles que antes estavam naquele cargo, e especialmente quando ainda possuíam algum cargo público depois de deixarem o sumo sacerdócio. Neste caso, Caifás era o sumo sacerdote, e Anás fora antes, mas havia sido substituído no cargo. É altamente provável que ele ainda ocupasse um cargo sobre os romanos, e talvez fosse o presidente do Sinédrio. Ele é mencionado primeiro porque era o sogro de Caifás, e provavelmente era o mais velho, e tinha mais tempo no cargo. Versículo 3. Ele percorreu toda a região ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. João fez sua primeira aparição pública no deserto da Judéia, isto é, nas partes poucos cultivadas e poucos habitadas da região montanhosa em torno de Hebrom, onde seu pai morava. Mas depois que sua fama se espalhou pelo mundo e muitos vieram a ele, deixou a Judéia e passou pelo Jordão. Ele viajou, no entanto, por muitos lugares, pregando o batismo de arrependimento, ou seja, chamando pecadores de todas as classes ao arrependimento e admitindo o penitente ao batismo de água como um sinal externo ou visível, ou emblema da remissão livre e completa de todos os seus pecados. Em outras palavras, ele ordenou que o penitente fosse batizado como testemunho, por parte deles, da sinceridade de seu arrependimento, e por parte de João, que administrou essa ordenança pelo mandamento de Deus, como um selo ou símbolo que seus pecados foram remidos. Versículo 4. Conforme o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Significava que o precursor do Messias deveria preparar seu caminho, sugerindo que as instituições de Moisés deveriam ser abandonadas como meios de salvação, e exortando o povo ao arrependimento e correção de vida. Esta passagem está citada em Isaías, capítulo 40, versículos 3 a 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai na terra estéril vereda ao nosso Deus. Todo vale será levantado, e todo monte e morro serão abaixados. E o torto se endireitará, e o terreno acidentado se tornará plano. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá,
pois assim falou a boca do Senhor. Essa citação de Isaías declara a vinda da libertação de Deus. Lucas cita o texto de forma mais profunda que Mateus e Marcos. Ele entende a passagem até a menção de que a salvação será vista por toda a carne, enfatizando assim que o Evangelho é para todas as pessoas. A preparação aludida aqui é espiritual, com a prontidão de coração, como sua pregação mostra. Versículo 5. Todo vale se encherá, e todo monte e colina se abaixará. Os tortos serão endireitados, e os caminhos ásperos se suavizarão. Dessas metáforas, que são claramente tiradas da construção de estradas, o significado é que o precursor do Messias, pregando a doutrina do arrependimento, influenciando assim as mentes dos homens com remorso e vergonha por sua conduta passada, e produzindo alterações no seu modo de vida, deve ser fundamental para preparar tal mudança no coração e na vida dos judeus, para que muitos deles reconheçam, recebam e se sujeitem ao Messias quando ele aparecer. Versículo 6. E todos verão a salvação de Deus. Após a preparação do caminho agora descrito, a humanidade contemplará não um esplêndido monarca temporal acompanhado de um magnífico séquito, mas o autor daquela salvação que Deus preparou antes da fundação do mundo. Todos virão. Literalmente, toda a carne verá. O evangelista esclarece no começo do ministério de Jesus que ele tinha uma mensagem universal, pois este livro foi escrito para um público não judeu. Versículo 7. João dizia às multidões que vinham ser batizados por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? Embora as pessoas a quem João reprovou eram poucas em número, seu objetivo era causar terror a todos os presentes. Ele se dirige diretamente aos fariseus e saduceus, e ao mesmo tempo dirige-se à multidão, advertindo a todos, para não demonstrarem uma hipócrita aparência de arrependimento, em vez de uma verdadeira afeição proveniente do coração. Além disso, era de grande importância para toda a nação saber que tipo de pessoas eram os fariseus e os saduceus, que haviam corrompido miseravelmente a adoração a Deus, desviado a igreja e corrompido toda a religião. Em outras palavras, que extinguiram a luz de Deus por suas corrupções e infectaram tudo por seus crimes. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para chegar? À medida que as multidões agrupavam-se para ouvir João Batista, muitas pessoas passavam pelos rituais exteriores do batismo para que pudessem escapar do castigo eterno, mas suas ações não representavam mudança de atitude interior. Elas não estavam realmente se arrependendo do pecado, nem estavam dispostas a mudar a maneira como viviam. Elas não estavam verdadeiramente interessadas no tipo de rei e de reinado que João estava apresentando. João tinha palavras duras para essas pessoas. Ele sabia que Deus valoriza a reforma acima do ritual. Versículo 8. Dai, pois, frutos condizentes com arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, pois eu vos digo que até destas pedras Deus pode produzir filhos a Abraão. A confissão de pecados e uma vida transformada são inseparáveis. A fé sem obras está morta. Jesus também falou palavras duras aos respeitáveis líderes religiosos que não tinham vontade de se arrepender. Eles queriam ser conhecidos como autoridades religiosas e queriam a vida eterna, mas não queriam se arrepender de seus pecados. Portanto, suas vidas eram improdutivas. O abandono do pecado deve estar vinculado à ação. Seguir Jesus significa mais do que dizer as palavras certas. Significa agir de acordo com o que ele diz. Versículo 9. E também o machado está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Essa frase indica um julgamento infalível e veloz contra aqueles que não derem bons frutos, os quais seriam lançados no fogo, um símbolo de julgamento. Do mesmo modo que seus contemporâneos, João Batista esperava que o Messias trouxesse, simultaneamente, salvação para o povo de Deus
e julgamento contra os seus inimigos. Versículo 10. E as nações lhe perguntavam: então, o que devemos fazer? João havia dito a eles que produzissem frutos apropriados ao arrependimento, ou que levassem uma vida que mostrasse que o arrependimento deles era genuíno. Eles perguntaram muito apropriadamente como isso deveria ser feito, ou o que seria uma vida assim. Um verdadeiro sentimento de arrependimento produz uma mente do pobre pecador um ansioso desejo de saber qual é a vontade ou a ordem de Deus. A resposta de João explica, em outras palavras, os frutos condizentes com o arrependimento, pois o mundo está sempre desejoso de cumprir seu dever para com Deus, realizando cerimônias. E não há nada que sejamos mais propensos do que oferecer a Deus a fingida adoração, sempre que Ele nos chama ao arrependimento. João mostrará aqui uma mudança genuína de pensamento e comportamento, valorizando relacionamentos éticos e morais de umas com as outras, expressaria o real sentido de arrependimento e mudaria a ação na multidão, dos publicanos e dos soldados. O arrependimento era estipulado a fim de haver doação para os necessitados, de fugir da ganância e da desonestidade, de alcançar a integridade no desempenho do trabalho, de conseguir a contenção do abuso do poder e de obter a satisfação com o salário. Versículo 11. E ele lhes respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver comida, faça da mesma maneira. Ou, em outras palavras, ajude os pobres de acordo com sua capacidade, seja benevolente, e assim mostrará que seu arrependimento é genuíno. É notável que uma das primeiras exigências da religião seja fazer o bem, e é dessa maneira que se pode demonstrar que o arrependimento não é fingido, pois a natureza da religião é fazer o bem. Isso requer abnegação, e ninguém negará a si mesmo a não ser que esteja apegado a Deus. Devemos imitar Jesus Cristo, que apesar de rico, ainda por nossa causa ficou pobre. Versículo 12. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Há razões para pensar que os publicanos eram especialmente opressivos e difíceis em suas relações com o povo, e que, como tinham todas as oportunidades de exigir mais do que deveriam, frequentemente o faziam, e assim se enriqueciam. Eram odiados pelo povo, que os considerava traidores porque trabalhavam para Roma. Versículo 13. E ele lhes disse: não exijais mais do que vos está ordenado. A evidência de arrependimento nos publicanos seria romper seus pecados a esse respeito e lidar com justiça. João não condena o ofício, nem diz que o emprego deve ser abandonado. Embora tenha sido odiado pelo povo, por ser frequentemente abusivo e, portanto, impopular, ainda assim o trabalho em si não era desonroso. Versículo 14. E uns soldados também lhe perguntaram: e nós, que devemos fazer? E ele lhes disse: não maltrateis nem defraudeis a ninguém, e contentai-vos com vossos salários. Parece que esses soldados também vieram para serem batizados. Se estes eram judeus ou romanos, não pode ser verificado. Não é improvável que, como a Judéia era uma província romana, eles eram judeus ou prosélitos judeus a serviço de Herodes Antipas ou Filipe, e assim realmente estivessem no serviço romano. Toda confissão de arrependimento que não é acompanhada por uma mudança de vida é mera hipocrisia. Pode-se notar ainda que João não condenou a profissão deles, ou disse que era ilegal ser um soldado, ou que eles deveriam abandonar o ofício para serem verdadeiros penitentes. Era possível ser um homem bom e ainda um soldado. Um homem em todos os lugares, em todas as profissões, deve ser cristão, e então ele honrará sua profissão, e sua profissão, se não for uma violação direta da lei de Deus, será honrada. Versículo 15. E, quando o povo estava em expectativa, e todos pensando em seus corações se talvez João seria o Cristo. Ou seja, eles questionavam se João não seria ele mesmo o Messias. Eles esperavam confiantemente sua aparição, e estavam em dúvida se ele ainda não haveria chegado e se João não seria o Messias. A austeridade da vida de João, os assuntos importantes de seus sermões, o fervor de suas exortações,
e a liberdade, imparcialidade e coragem com que ele repreendia todas as classes de pecadores o elevavam muito à estima das pessoas, de modo que muitos começaram a opinar que ele seria o Messias. Versículo 16. João respondeu a todos: de fato, eu vos batizo com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de desatar a tira das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João com água simbolizou a purificação dos pecados. Seu batismo seguiu sua mensagem de arrependimento e reforma. Com o Espírito Santo, ou seja, poder do alto ou com dons espirituais. Com fogo, porque isso foi predito como estando entre as coisas que estavam prestes a serem cumpridas. Simboliza os julgamentos incluídos naquele dia. O fogo é um símbolo da purificação e de poder. Quando Cristo vier pela segunda vez, ele virá com o fogo do julgamento. Versículo 17. Sua pá está na sua mão para limpar sua eira, e para juntar o trigo no seu celeiro. Porém, queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A pá servia para joeirar, isto é, jogar os grãos no ar, de modo que a palha era levada pelo vento, enquanto as sementes limpas caíam de volta ao chão da eira. João advertiu sobre o julgamento iminente, comparando aqueles que se recusam a se arrepender com a palha de Deus, a inútil casca externa do grão. Em contraste, João comparou aqueles que se arrependem e reformam suas vidas ao próprio trigo nutritivo. Aqueles que se recusam a ser usados por Deus serão descartados, porque não têm valor em promover a obra de Deus. Aqueles que se arrependem e creem, no entanto, têm grande valor aos olhos de Deus, porque estão começando uma nova vida de serviço produtivo para Ele. Versículo 18. Assim, exortando com muitas outras coisas, João anunciava a boa notícia ao povo. Dessa maneira, João ensinou a doutrina do arrependimento e declarou a grandeza de seu mestre. Mas seus sermões não se limitaram a esses assuntos. Ele discursou também sobre muitos outros assuntos importantes, conforme sabia que eles seriam benéficos para seus ouvintes. Versículo 19. Porém, quando Herodes, o tetrarca, foi repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que Herodes havia feito. Em todo o curso do ministério de João, ele demonstrou grande integridade e coragem, mas especialmente em sua relação com Herodes, o tetrarca, que, ao que parece, o ouviu e o admitiu em conversas, pois ele era ousado a ponto de abordar o tetrarca sobre os seus pecados íntimos, particularmente seu adultério com Herodias. Isso João apresentou em suas verdadeiras cores e o reprovou por isso. Mas o efeito da sua exortação não foi o que deveria ter sido. Não levou Herodes ao arrependimento. Pelo contrário, o provocou tanto que ele lançou João Batista na prisão, e assim pôs fim ao seu ministério, que tinha durado um tempo considerável. Os Herodes eram uma família assassina e traiçoeira. Repreender um oficial romano tirânico que poderia prendê-lo e executá-lo era extremamente perigoso, mas foi o que João fez. Versículo 20. Acrescentou a todos ainda esta: encarcerou João na prisão. Somente Lucas explica a razão pela qual Herodes jogou João na prisão, embora depois o encontremos mencionados por Mateus e Marcos. Essa circunstância, embora tenha acontecido depois, é mencionada aqui, antes do batismo de Jesus, para que a história de Cristo possa seguir sem interrupções, com a de João Batista sendo aqui concluída. Nos vemos no próximo estudo. Até a próxima.